Olá, semana começando e nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro, O Olhar de Baixo, de Ângelo Humberto Ancilotto. Eu acho que nós terminamos a leitura deste livro esta semana. Vamos ver. Hoje é o capítulo 17, A Confissão. O testemunho e o depoimento de Mané se comprovaram. A mulher identificada na carceragem de Guajuviras como autora do atentado guardava os traços do retrato falado que ele reproduziu para a polícia. O teste da gravura na roupa, nas imagens das câmeras de segurança, revelou detalhe coincidente com o informado. As datas em que a mulher esteve no edifício coincidiam com o que Mané informara. Restavam ainda 2 fatores para a elucidação total do atentado seguido de morte: a confissão da acusada e o motivo do crime. O delegado sabia, no entanto, que ou havia uma relação insuspeita entre Maria Alice e a vítima, ou o crime fora planejado para outra pessoa. Quem a senhora pretendia que caísse lá de cima, dona Maria Alice? Perguntou Gianfranco. Eu nunca pisei naquele apartamento. Não faço ideia de onde fica esse prédio. Eu sou inocente, delegado. Eu nada tenho a ver com os problemas da família do meu tio. Deve haver muita gente envolvida nisso, não eu. Dona Maria Alice, quanto antes a senhora confessar, quanto antes colaborar para o esclarecimento do crime, mais branda poderá ser a sua pena. Que pena, doutor! Eu não cometi crime nenhum. A senhora foi vista por uma testemunha 2 vezes na cobertura do Dr. Fabrício. A testemunha reconheceu a senhora. A senhora não acha que são provas demais para a senhora desmentir? Que testemunha, delegado? Onde o senhor arrumou essa história? Um mendigo que passa o dia sentado na marquise do prédio em frente viu a senhora. Ele tem uma luneta velha e por meio dela ele identificou uma mulher serrando a grade lá em cima. Nós seguimos as pistas e chegamos até a senhora. O senhor acredita na palavra de um mendigo? De uma pessoa que não bate bem da cabeça? Não se trata de acreditar na palavra dele. Trata-se de seguir as pistas que ele forneceu e encontrar a senhora. Um maldito mendigo maluco que provavelmente fugiu de casa merece mais crédito nas palavras do que eu? Não é questão de crédito nas palavras. Já expliquei para a senhora. É uma questão de evidências. Delegado, eu insisto que sou inocente. Não fui eu que serrei a grade. Não conheço o apartamento do meu tio. Dona Maria Alice, nós vamos encerrar por hoje. Mas eu vou continuar lhe perguntando quem a senhora queria matar. Nós não chegamos até aqui aleatoriamente. Nossa investigação foi árdua. Todas as evidências levam até a senhora. Ou a senhora confessa esse crime, ou apresenta provas contrárias para cada elemento que corrobora com a sua condição de suspeita. Maria Alice é a única detenta da carceragem da polícia de Guajuviras. Por isso é como se passasse aqueles dias
numa solitária. A não ser pelos instantes em que lhe servem as refeições, ou que o carcereiro a conduz para o banho de sol, ou para receber alguma visita, o resto do dia, e principalmente à noite, ela passa sozinha em sua cela. Há tempo e silêncio suficientes para refletir. Mas, naquela noite, a informação de que fora avistada e reconhecida por um morador de rua a perturbou. A palavra luneta trouxe-lhe à memória cenas muito antigas e confusas de seu pai, orientando-a a olhar as estrelas. Aldebaran, Antares, Sírios, Vega. Esses nomes foram aparecendo de forma mágica. Havia outros que não lhe chegavam à memória. Ah, meu pai, o senhor sumiu sem me ensinar o nome de todas elas. Podia ao menos ter me deixado a luneta. Eu aprenderia sozinha. E agora é isto. Esse maldito mendigo bisbilhotando a vida dos outros. Me viu cerrando a grade do apartamento daquele desgraçado. Meu pai, se o senhor estiver lá em cima, junto de Deus, peça a ele um pouco de justiça. Não deixe que esse mendigo destrua a minha vida. O que eu fiz não foi certo, mas o que fizeram comigo também não foi. Por que só eu devo pagar pelo meu crime, quando há outros crimes anteriores contra mim? Ah, meu pai, alguma estrela deve ter lhe raptado. Já cansei de olhar o céu à sua procura. Onde estiver, saiba que aqui embaixo há sempre alguém olhando para cima, sem luneta, na esperança de encontrá-lo ali no alto. Mas o Senhor nunca vai responder a minha queixa, não é mesmo? Estou sozinha, desamparada, como estive minha vida toda. Por que me abandonaste? Uma semana depois, o delegado Gianfranco Alboreto retornou para prosseguir o interrogatório. Encontrou Maria Alice bem mais conformada, bem menos agressiva. E quando o delegado se pôs a fazer perguntas, a voz da suspeita foi embargando e, num ataque de choro, confessou. Fui eu, delegado. Fui eu, sim. A mulher que cerrou a grade do 23º andar. Sou eu. Acalme-se, dona Maria Alice. A sua confissão só tem a ajudar a senhora no processo de cumprimento da pena. Mas temos que esclarecer alguns detalhes. A senhora conhecia a vítima? Não, nunca vi a mulher que caiu e morreu. Então, a quem o seu plano visava? O senhor deve saber muito bem. Só tinha uma pessoa naquele antro de tiranos que me inspirava a vingança. O doutor Fabrício? Ele é o meu karma. Tudo que eu não tenho, devo a ele. Quando meu pai desapareceu, meus avós me sustentaram contra a vontade dele. Depois que eles morreram, meu tio nunca mais nos deu auxílio. Ele praticamente expulsou minha mãe e eu do seio da família dele. Hoje, nem mais parentes nós podemos nos considerar. A verdade é que o destino
sempre me perseguiu. Meu pai sumiu quando eu tinha 7 anos. Minha avó faleceu quando eu tinha 18. E meu avô ficou inválido. Depois me casei e meu marido sofreu um acidente. Perdemos tudo. Caminhão. Estamos na via de perder a casa. Sim, mas como a senhora planejou toda a cena? Que certeza a senhora tinha de atingir exatamente o Dr. Fabrício em meio a tanta gente que frequentava o apartamento? A Maiara me contou sobre a rotina da casa naqueles dias. Meu tio, ou melhor, o Dr. Fabrício, passaria a noite de quarta-feira lá no apartamento. Então era bem provável que ele, em algum momento, fosse ao terraço e se apoiasse na grade como era de costume. Foi isso que me passou pela cabeça. Mas o maldito destino estragou tudo de novo. Ele não foi para o apartamento e outra pessoa se encostou na grade. Eu não tenho sorte nem quando vou fazer algo de errado. Hoje vou responder pelo crime de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Como a senhora conseguiu entrar no apartamento? Como conseguiu o código da fechadura? Quando fui lá pela primeira vez com a Maiara, filmei ela digitando a senha com o celular. E as notas de ácido clorídrico e da serra manual? A senhora comprou esses produtos? Eu não tinha muito tempo, demorei até ter a ideia do que faria. Quando resolvi serrar a grade, queria dar a impressão de que ela caiu sozinha, por corrosão. Li na internet que o ácido clorídrico ajuda a corroer o alumínio. Eu não sabia ao certo em quanto tempo ele faria efeito. Comprei o ácido em um depósito aqui perto e levei a nota lá. A nota já estava paga. A intenção era só criar uma pista falsa, se alguém fosse investigar. E a serra? A mesma coisa. Aprendi a prender a serra na alça. Depois que serrei, desmontei e deixei a alça lá perto das notas. A serra eu quebrei e joguei no lixo. E quando a senhora soube que o seu plano tinha sido eficaz, mas não contra a pessoa que a senhora queria que fosse, o que a senhora sentiu? Raiva. Raiva e medo. O destino novamente no meu caminho, mudando tudo o que eu planejo. Dessa vez ele mudou para melhor. Se fosse seu tio quem tivesse caído de lá, seria caracterizado um crime com premeditação. Sua pena seria maior. Como a senhora atingiu outra pessoa, não houve a premeditação. Foi como se a senhora disparasse um tiro na multidão. Acertou em alguém. Houve uma morte. Mas não se pode afirmar que a senhora queria matar aquela pessoa especificamente. Entendeu? O motivo de um crime é determinante na condenação. Seja como for, aquele ordinário continua vivo, enriquecendo cada vez mais. Dona Maria Alice, tem uma coisa que ainda não está explicada. Como a senhora entrou no prédio? Eu já expliquei, filmei o código com o celular. Não, não é isso. Eu falo da portaria do prédio. Não há registro da sua entrada. Por que o segurança não colheu seus dados? Ah, doutor, não queria falar sobre isso. Então há um cúmplice? Não, senhor, eu agi sozinha. Agiu sozinha, mas conseguiu entrar no prédio
com tremenda facilidade, talvez até com mais facilidade do que os próprios moradores. O porteiro confiou em mim. Eu expliquei a ele que ia terminar a faxina. Ele já tinha me visto antes com a Maiara. Foi isso. Nós vamos averiguar isso. Não é normal uma pessoa entrar em um edifício residencial com segurança 24 horas por dia, do jeito que a senhora entrou. Na semana seguinte, o porteiro do turno da manhã recebeu a intimação para depor no distrito policial. Benê, tremendo dos pés à cabeça, acompanhado do advogado da empresa para a qual trabalhava, compareceu à presença do delegado Gianfranco. O que o delegado queria saber era a razão de uma pessoa entrar no edifício residencial sem apresentar um documento de identificação e sem que ficasse anotado o apartamento de destino. No primeiro dia, quando eu ia solicitar a identificação dela, a dona Maiara chegou e disse que era uma ajudante e conhecida dela. Então eu não solicitei documento. Depois, quando ela saiu, disse que ia voltar na semana seguinte para terminar a faxina. Eu considerei que só o primeiro registro que ela fez continuava valendo. Eu sabia que não tinha ninguém lá na cobertura. Não adiantava interfonar pedindo autorização para ela subir. Mas era sua obrigação registrar a entrada dela no livro, a hora e o destino. Veja quanta confusão a falta desse registro na portaria nos causou. Por causa disso, quase condenamos um inocente. Eu sei, mas eu não considerei que se tratava de uma pessoa estranha. Eu conhecia a Maiara. Ela vai sempre limpar o apartamento. E a Maiara conhecia a Dejanira, então achei que não tinha risco nenhum. No serviço de segurança, senhor Beneraldo, toda pessoa próxima de nós é um risco em potencial, até as conhecidas. E o senhor já confiava nela? E se o senhor já confiava nela, isso tornaria mais fácil o seu serviço de anotar a chegada dela no edifício. Eu não pensei nisso, não, senhor. O senhor sabia que ela era sobrinha do senador Fabrício? Nunca imaginei. Ela não me falou nada. Por que ela falaria? Vocês conversaram? Sim, quero dizer, não, só quando ela passava na portaria. O senhor sabia que ela estava o tempo todo no 23º andar. No dia do acidente, o senhor foi visto pela câmera na garagem do prédio por volta das 16 horas. O senhor deixou o turno às 14 horas. O que fez nesse tempo? Pressentindo que seria difícil arrumar desculpa para essa pergunta e para outras que certamente viriam na sequência, Benê contou tudo ao delegado. Os encontros dele com Maria Alice lá em cima na cobertura foram revelados detalhadamente. Assim ele confessou que adquiriu rapidamente confiança na moça, a ponto de ser uma alegria vê-la chegando ao prédio. Benê, após ouvir algumas lições de segurança do delegado, acabou liberado. A polícia não constatou nenhum indício de que ele sabia dos planos da visitante. Era um caso de suborno, cuja moeda de pagamento não era a mesma do meio circulante do nosso país. Entretanto, Benê teve que se explicar à empresa de segurança para a qual prestava serviço. Seus superiores consideraram falha grave
e comprometedora. Benê foi punido com a demissão sumária do emprego. O quebra-cabeças finalmente teve sua última peça encaixada. O delegado chamou Juraci e leu para ele o resumo dos fatos. Abre aspas. Maria Alice planeja matar o tio por vingança. Combina com Maiara uma forma de conhecer o apartamento. As duas bolam um plano para ela entrar no prédio sem que ninguém viesse a saber que era a sobrinha do Dr. Fabrício. Maria Alice consegue filmar o segredo da fechadura. Obtém informações importantes sobre o comportamento do tio quando ele está na cobertura. Volta segunda-feira, evitando ter o rosto filmado pelas câmeras. Entra no apartamento e planeja o acidente. Sai do prédio, disfarçada com uma peruca na cabeça. Volta na quarta-feira também escondendo o rosto. Tem sua entrada facilitada pelo porteiro. Entra no apartamento levando a serra e o ácido clorídrico comprados em Guajuviras. Mistura as notas desses produtos com as notas que o Daniel pagaria no mercadinho. Serra a grade, atira o ácido, recompensa Benê pela ajuda que recebeu na entrada, sai do prédio disfarçada com um lenço cobrindo-lhe a cabeça. Fica aguardando de casa a notícia de que ocorreu um acidente no prédio e que o tio morreu. Mas o tio teve um imprevisto, não veio a São Paulo e apareceu outra vítima no lugar. Fecha aspas. Me diga, Juraci, não ficou claro? Sim, cristalino. O que foi que faltou para a gente tomar esse rumo na investigação anterior? Por que será que não enxergamos nenhuma pista dessas? Posso ser sincero, delegado? Por favor. Faltou o senhor acreditar no mendigo quando ele falou que sabia quem tinha cerrado a grade. Eu até perguntei, vamos pegar o depoimento dele? Lembra? O delegado soltou um suspiro amargurado de arrependimento e foi tomar um café. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao juízo. Maria Alice continua detida e aguarda a sentença. Pois é. Bom, amanhã leremos o capítulo 18, tá bom? Tá por pouco o final dessa história. Tchau. Ah, antes de eu sair, quero pedir uma coisa para vocês. O YouTube tem umas regrinhas, sabe? Para divulgar, notificar os nossos vídeos. Se você visualiza, assiste o vídeo, mas não dá um like sequer, o YouTube acha que você não gostou. Por favor, deixa seu like, tá bom? Até amanhã.